Maria. Não, vê se eles mostram assim como que tá. Deixa eu pegar aqui que eu consigo passar para você e você passar para eles a foto. Pode ser separado também, filho. Deixa eu mandar para você aqui a foto, que é muito parecido, né, o símbolo. Vamos lá. Olha lá. Ó, te mandei aí, você coloca na tela para eles, tá? Símbolo do Google, ele tem representatividade. Agora, as provas de que o Google, ele é comparado a um Deus. Pastor, o Google é um Deus? Olha, a Bíblia diz que, na realidade, existem deuses e também tem o Deus desse século. Mas o Google hoje, ele tem comparativos de um Deus. E alguém vai falar assim, mas pastor, como que isso é possível? Vendo as características do Google. Quando você começa a estudar essa ferramenta de busca, que não é, na realidade, uma ferramenta de busca, o Google é uma empresa que contém outras empresas, que é portadora de outras empresas e que está ligada à quarta revolução industrial e que está ligado, na realidade, a algo que vai acontecer no Apocalipse, tá? E aí eu vou te explicar daqui a pouco. Você vai discernir que o Google, ele não é simplesmente uma ferramenta de busca. O Google, ele esconde coisas terríveis. Então vamos lá. Provas que o Google é como um Deus. Primeiro, o Google, de certo modo, ele tem características de onisciência, tá? Ele tem características de onisciência. Então, por exemplo, o Google é a entidade mais próxima de atingir a onisciência, ou seja, saber tudo que existe. Ele indexa, não sei como está hoje, mas quase 10 bilhões de páginas da web. O que é mais do que qualquer outro mecanismo de busca. Ele faz o que além disso? Ele organiza, distribui essas informações para nós, meros mortais, inclusive em segundos. Em segundos. É aquele que te dá todas as respostas. E hoje, nessa era do conhecimento, como o senhor disse, né, na multiplicação de conhecimento, é interessante. É interessante. As coisas estão acontecendo. Olha só, Moisés, se a gente chegar a 100 pessoas hoje, eu vou ofertar um livro, tá? Desmascarando a imagem da besta na inteligência artificial. Então, se a gente chegar hoje a 100 pessoas ao vivo, 100 pessoas ao vivo, eu vou dar para você, eu vou ofertar aqui ao vivo também um livro sobre inteligência artificial. Então, vem para o canal Apocalipse Explicado, tá? O pessoal que está entrando aí, tá? Eu vou ofertar. Se tiver 100 pessoas ao vivo aqui no canal, eu vou ofertar esse livro Desmascarando, olha aí, ó, a imagem da besta na inteligência artificial. Canal Apocalipse Explicado. Estamos ao vivo. Vem pra cá em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o Google, ele tem características de onisciência. Ele tem muitas características de onisciência. Então, ele tem esses fatores, essas indexações que a gente fala, né? De páginas da web, são bilhões de páginas de web. E ele distribui informações, ele é um mecanismo de busca. As pessoas hoje, elas não vivem sem consultar o Google. No entanto, que tem um termo que a gente fala, dá um Google. Dá uma busca, faz uma consulta. E o Google hoje ele tem um mecanismo de busca e resposta muito veloz. Não somente isto. Ele faz como se fosse uma programação preditiva. Ou seja, quando você está falando, aí já tem um fator que eu vou falar, que está ligado a isso aqui, ó, inteligência artificial. Que quando você procura algo, pelo menos 3 a 10 segundos no Google, ele vai te mandar assuntos só sobre aquilo que você estava procurando. Então, ele começa a fazer o quê? Ele aí trabalha entre o trabalho de marketing do Google. Por quê? Eles sabem que uma pessoa, ela passa a aderir a algo a partir de 7 vezes que a pessoa olhou para aquilo. Olha só, sempre ligado aos olhos, a concupiscência dos olhos. Então o Google, ele tem caracterizações de uma
onisciência, de um Deus onisciente, porque ele sabe todas as coisas e ele dá respostas para as pessoas. Interessante isso, entende? É a oração Google. Você fala e o Google responde. E hoje tem muitas pessoas consultando o Google para tudo. Hoje o algoritmo trabalha assim. Hoje nós temos aí chat GPT trabalhando também de alguma forma. Hoje temos isso sendo acelerado. Esse tipo de conhecimento cibernético, também tecnológico, ele está acelerando. Então o Google, ele te dá essas respostas e eles criaram um mecanismo, tá? Um mecanismo de entretenimento para nós alimentarmos o Google. E eu explico isso depois. Então, a primeira característica do Google, tá? A primeira característica do Google é a característica de que a gente fala onisciência. Então, o Google ele tem esse perfil, né? Essa característica de onisciência. É o Google onisciente. Isso aqui é verdadeiro, queridos. Quando você começa a entender isso, é algo muito profundo. Segunda coisa, o Google ele tem uma característica de onipresença. Por quê? O Google está virtualmente em todos os lugares da Terra. Como disse, bilhões de páginas indexadas e hospedadas em todos os cantos do mundo. E com o aumento de rede de internet, Wi-Fi, é possível que uma pessoa acesse o Google de qualquer lugar do planeta. E ainda mais agora com a Starlink do Elon Musk, que é uma internet satelital. Então a pessoa pode estar em qualquer lugar. Eu vou ensinar isso. Eu vou falar das tecnologias do anticristo no Elon Musk. Eu vou dar essa aula para vocês. Vocês não têm ideia, mas o Starlink está em todos os lugares hoje. Hoje existem satélites da Starlink praticamente no mundo todo. Ou seja, você sabe o que é isso? Não sabe? Vou te explicar. Ele já mapeou o planeta Terra. Ele mapeou o planeta Terra. Por que ele está mapeando o planeta Terra? Por causa do Mashiach Sotan. Você mapeia para você ter controle. Então, quando a gente fala de onisciência, onipresença, nesse cenário aqui, cibernético, tecnológico, pautado na regência do anticristo, eu estou falando de controle. Eu estou falando de uma ferramenta que todos nós usamos, mas que lá na frente vai ser usada contra nós como forma de controle de massas. E isso já é usado já, tá? Mas ainda em doses homeopáticas, controladas. Mas lá na frente, esse controle pelo Mashiach Sotan, o anticristo, será totalmente absoluto. Então o Google ele tem caracterização de um Deus onisciente, ele tem caracterização de um Deus onipresente. Antes que os filhos de Golias, aí, como diz o pastor Caio Aleph, fica lá, ai, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. É verdade, é verdade. Só que antes desse povo que não entende o que a gente fala, eu não estou falando que o Google é um Deus como o nosso Deus, mas ele tem características que são semelhantes à de Deus, que querem, não que é, mas que querem se assemelhar a Deus. Lembra de Ra-Satã? Ele queria o quê? Ser semelhante. Ele não queria nem ser maior. Ele queria ser semelhante a Deus. Então o Google ele tem características de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, tá? E isso é interessante. Isso é interessante. Entende isso? Agora, outra característica do Google. E eu acho que aqui está um dos maiores segredos também. O pessoal que está entrando aí já vai compartilhando, né? Pastor, quem está por trás do Google? Vou te explicar quem está por trás do Google, tá? Para vocês entenderem. Então, já vai compartilhando, 100 pessoas ao vivo, eu vou dar para vocês ao vivo. Não adianta vir pedir livro depois, que eu não vou dar nada.
É 100 pessoas ao vivo, porque o pessoal também, às vezes, não sei. O pessoal, a gente fala uma coisa, as pessoas não entendem, né? Cada um, é verdade. Ó, tem 34 pessoas ao vivo aqui. Se você compartilhar no mínimo de 5 pessoas, e as pessoas entrarem, pronto, já batemos aí o recorde mundial. Vamos lá. Google tem características de um Deus onisciente, onipresente, e o Google, ele tem características de um Deus de oração, que responde, de um Deus de respostas. Como assim, pastor? Você pode, por exemplo, fazer uma prece ao Google